Glória aos homens heróis desta pátria, da terra feliz do Cruzeiro do Sul. Olá, como estamos? Marco Antônio, que prazer lhe ter aqui. Estamos aqui presentes, já estamos entrando ao vivo no debate sobre Macunaíma e eu estou aceitando aqui os outros convidados que estão chegando para que a gente possa apresentar a todos, mas por enquanto, tendo aqui a presença, eu gostaria de agradecer ao professor Marco Antônio Gonçalves, pesquisador, professor da UFRJ, antropólogo visual, que está inclusive ministrando agora um curso sobre Macunaíma na UFRJ, que nós vamos ter muito a debater e eu adoraria ouvir as correlações que eu tenho certeza que vão ser trazidas. Vou só dar os recados para as pessoas, né, que ainda estão aqui nos assistindo depois desse filmaço e agora querem adentrar na mitologia. Nós estaremos todas as quartas-feiras, às 19 horas, exibindo um filme, né, de acordo com o ciclo temático. Esse primeiro são grandes adaptações literárias, os maiores clássicos das adaptações literárias brasileiras. E nós tivemos na semana passada o Alto da Compadecida, completando 20 anos esse ano. Agora nós tivemos Macunaíma, que eu acho que já faz 51 anos, né? Agora já de aniversário. O livro, então, acho que são 92, está quase no centenário do livro. Semana que vem nós vamos ter A Hora da Estrela, o centenário de Clarice Lispector, e o tributo a Suzana Amaral, que nos deixou esse ano, infelizmente, mas teremos convidados especiais para falar do filme, inclusive a atriz Marcélia Cartacho. E na quarta-feira da semana seguinte, nós teremos Abril Despedaçado com o fotógrafo Walter Carvalho, o maior diretor de fotografia brasileiro na atividade, e o ator Zé Dumont, o grande Zé Dumont, que também está em A Hora da Estrela. E eu só peço, por gentileza, a todo mundo que gostou, que está assistindo, para se inscrever no canal do YouTube do Estação e clicar no sininho para receber as notificações. Então, só para já deixar de sobreaviso, sejam sempre bem-vindos e até as próximas temáticas que vão continuar toda quarta-feira online nesse sistema híbrido que o Estação está, presencial e online. Nós acabamos de ver um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que é um dos maiores símbolos dessa terceira fase do cinema novo, para só adentrar na questão de cinema, já que eu, Filipe Pitanga, crítico, curador de cinema, professor da Academia Internacional de Cinema, só para dar um pequeno preâmbulo, né, como mediador, temos um momento histórico que acontece em 68, no finalzinho de 68, que é o AI-5. Nós temos um enrijecimento da censura no país. E nós vamos ter alguns filmes que vão ser paradigmáticos por aludirem, por evocarem um folclore, uma fantasia que era, ao mesmo tempo, metafórica, era também alegórica, para poder dialogar com o período histórico com uma liberdade maior que a censura, na época, não permitia, talvez fosse mais explícito. Então, o filme é cheio de alegorias que nós vamos dialogar. Duas delas, com certeza, são a presença do Jardel Filho e o fato de ser filmado no Parque Lage, dois elementos que se ligam a um filme que é bastante também alegórico e crítico à ditadura, que foi o Terra em Transe, do Glauber Rocha, igualmente crítico àquele período, mas também extremamente alegórico, porque não se passa no Brasil, e sim em Eldorado, mas vai ser um dos filmes censurados daquele momento, que só vai ser liberado depois. Então, Macunaíma, ele vai
transitar nesse período entre a segunda fase do cinema novo e essa terceira, mais alegórica, e nós convidamos para debater Alice de Andrade, que está terminando um compromisso e já já vai estar entrando aqui, que é filha do grande Joaquim Pedro, saudoso cineasta, e ela também cineasta, um dos maiores filmes da carreira dela, versando sobre o pai. Vai ser muito interessante ouvir como é que foi esse processo. E também já entra aqui Lucas Rossi, que é o diretor do longa-metragem que está sendo feito sobre Grande Otelo, o primeiro longa-metragem completo que vai ser feito, finalizado e lançado sobre Grande Otelo, porque outros projetos já existiram, mas existe quase, não sei se o Marco Antônio sabe, uma sina, uma questão em volta, né, uma mística em torno de um dos maiores atores da dramaturgia do cinema brasileiro, que é o Grande Otelo. Atuou com todos os maiores diretores, não só do Brasil, mas como também internacionais. Foi dirigido por Orson Welles, o grande diretor de Cidadão Kane, foi dirigido pelo Herzog. Então nós temos inúmeros marcos que o Grande Otelo representa e que, infelizmente, talvez por causa dessa mística, também por causa de um pouco de descaso público perante nossas obras, não tivemos ainda um longa-metragem completo finalizado sobre ele, que esse longa-metragem do Lucas vai nos trazer. E vai ficar pronto para o ano que vem. Vai ser um prazer tê-lo aqui também para falar como foi a pesquisa sobre Grande Otelo. Marco, enquanto a gente espera o Lucas e a Alice entrarem, poderem acessar aqui a plataforma, seja muitíssimo bem-vindo. Eu adoraria saber, em primeiro lugar, só para dizer, né, Marco Antônio foi orientador da minha esposa, Samantha Brasil, é colega de trabalho do meu cunhado, Antônio Brasil Júnior, que é professor da UFRJ também. Gostaria de saber como é que começou a paixão por Macunaíma, pelo livro, pelo filme, e como veio assim engendrar nas suas pesquisas, como veio se tornar um marco para que você se debruçasse e até criasse um curso exclusivo sobre isso. Então, boa noite, Filipe, e a todos e a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, muito prazer mesmo, poder participar desse debate sobre Macunaíma e sobre o Joaquim Pedro, porque eu tenho o maior carinho. Eu fui muito amigo da viúva do Joaquim Pedro, que foi a Maria Galano Moscovitch, e também conheci durante um tempo a Alice Andrade. Acho que ela não vai lembrar de mim, já faz mais de 30 e tantos anos que a gente não se vê, mas nós trabalhamos juntos até no filme do André Téchiné, no roteiro desse filme, lá nos final dos anos 80, no começo, acho que 89. Então é um prazer estar aqui. E, enfim, eu acho que o Macunaíma começou, para mim, muito a ver com... Eu sou antropólogo, eu fiz trabalho de campo na Amazônia, sempre estudei os índios, minha primeira vocação foi essa, e passei muito tempo entre Mato Grosso e Amazonas, fazendo trabalho de campo, e sempre tive interesse nessa mitologia indígena, e já sabia muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar com isso, começo dos anos 80, tomei contato com a mitologia do Macunaíma, né, que é uma mitologia extremamente importante, da qual o Mário de Andrade se inspirou para fazer o Macunaíma. Então, sempre houve um personagem que é fascinante na mitologia dos Tauripang, desses índios do Roraima, né, e que muito me impressionou isso, e daí que eu fui procurar. Eu tinha lido já o Macunaíma no segundo grau, ainda naquelas fases vestibulares e tal, mas nada ainda como ligar ele nessa estrutura mais mítica do Brasil, ou da própria mitologia indígena. Daí foi um pouco esse percurso de entender esse personagem, né? Um pouco a própria duração dele no imaginário nacional, porque ele sempre está se reatualizando, cada dia ele não cessa de significar outras coisas. Então, um pouco perseguir Macunaíma, você perseguia ele escrito desde 1845, que ele foi pela primeira vez escrito numa crônica em Roraima, de um holandês que escreveu uma grande viagem que ele faz em 1845, escreve bastante sobre esse personagem ao longo dessa crônica, no livro que está até hoje em inglês, e depois escrito em 1911 pelo Koch Grünberg, que é esse antropólogo alemão, Theodor Koch Grünberg, que vai escrever 3 volumes, né, 5 volumes em alemão, mas sendo que um grande mitológico, que é
que tem, são 50 mitos, basicamente, enormes, e que 13 dos quais são dedicados ao Macunaíma, né? Como personagem essencial fundador dessa mitologia de muitos povos dessa região, né? Então, é um pouco seguir esse percurso e vendo as diversas formas que ele vai se ressignificando, apontando questões, e aí vem para o Mário de Andrade. Mário de Andrade depois vai ter a própria crítica, a fortuna crítica do Mário de Andrade é enorme, né? Monstruosa, enfim. Então, o personagem depois ele passa pelo cinema, teatro, e hoje em dia ele, na verdade, é um personagem dos próprios índios, artistas, né, dos próprios índios intelectuais de Roraima. O Jair Delis Bell, por exemplo, é um grande artista indígena que escreve muito sobre isso, né, trabalha sobre esse tema, e tem uma interpretação própria do próprio Macunaíma, de toda essa história toda, entendeu? Que é muito interessante também. E o Macunaíma depois foi apropriado pela Igreja Evangélica. Enfim, ele tem todo um processo enorme nessa região, porque ele é um personagem extremamente dramático, poderoso, potente. Então, meio universal, meio regional, então ele se metamorfoseia em várias coisas. Então, foi essa um pouco o meu percurso de tentar entender esse personagem ao longo dessa longa história, né? Quer dizer. E uma vez abordando ele, eu li um pouco da ementa do seu curso, eu vi alguns dos diálogos, até com a contemporaneidade, até mesmo na chamada do seu curso, tem imagens, por exemplo, cruzadas, outras imagens, e uma delas que me chamou muito a atenção foi de um filme que eu também amo, e que é do tempo mais contemporâneo, que se chama O Abraço da Serpente. Tive até a honra de poder transcrever a aula magna que o Eduardo Viveiro de Castro deu em conjunto com o Estação, né, por estarmos aqui na casa do Estação. Ele ministrou uma aula magna sobre o filme, a partir do filme, com o Estação Net. Foi linda, muito linda. Eu sugiro, quem não conheça, procure na internet. Como você vê o mito hoje, ainda mais correlacionado à contemporaneidade? Você vê Macunaíma ainda gerando influência? Por exemplo, o Abraço da Serpente. Você acha que bebe da fonte do início, de como ele chega, esse signo, esse código chega até aqui? Eu só vou te pedir uma gentileza rápida, peraí, que eu vou receber o Lucas. Gente, seja muito bem-vindo. Lucas Rossi está aqui conosco. Só para rapidamente recebê-lo aqui e agradecer também pela presença. A gente já vai passar aqui para o Lucas. Eu só vou terminar a pergunta que a gente estava fazendo rapidinho aqui para o professor Marco Antônio, que eu apresentei antes de você chegar, Lucas, mas só relembrando, professor da UFRJ, pesquisador, antropólogo visual, e um dos campos de estudo dele, inclusive, é o livro e os desdobramentos artísticos dos códigos que o livro traz, de onde ele veio e para onde ele vai. Então, a gente está perguntando para ele o que ele acredita que esse mito está na contemporaneidade, inclusive em outras obras de arte, como, por exemplo, perguntei O Abraço da Serpente, que é um pôster, é uma imagem do filme que ilustra o seu curso, no meio das imagens de Macunaíma. Como é que você vê esse código atualizado? Eu acho que essa imagética, essa imaginação visual, né, dessa região amazônica, né, eu acho que até hoje é muito mágica. Até hoje você vê que em próprio Roraima, hoje, no Monte Roraima, que é onde é o berço do Macunaíma, onde os mitos ali emergem, onde o Macunaíma vai justamente cortar essa árvore da abundância, que é a árvore de todas as frutas, né, que dá origem ao próprio monte de Roraima, né, na mitologia indígena, né, isso é visitado, aí tem todas aquelas pedras todas, tudo vira pedra ali também, na mitologia, né, a história é contada de eventos que se petrificam, né, então até hoje tem peregrinações, até hoje lá para ver o que o Macunaíma fez, né, no Monte Roraima, a produção cultural dele ali, né, quanto herói cultural. Né, e depois ele vai... Então, até hoje, isso repercute totalmente. Né? Então, você tem O Abraço da Serpente, já é um outro filme que tem a ver com o Thor Grunberg, que é o filme da primeira expedição dele lá no Rio Negro. Né? Mas também tem esse imaginário todo da Amazônia,
e como é que se pensa esse imaginário. Então, sempre houve essa contemporaneidade, sabe, dessa discussão ainda hoje. Como eu falei, o próprio Jaider Espel, que é um mapuche, produz quadros, e é um artista plástico contemporâneo muito interessante, que está discutindo o Macunaíma, como se fala na língua mapuche, né? E que ele está, enfim, dando a ver esse Macunaíma contemporâneo da própria visão indígena. Então, é um personagem que está incessante, né? Ele se move o tempo todo, né? Então, quando a gente pensa que ele já não existe, ele surge, né, com outras versões, outras visões. Só para a gente poder, obrigado, Marco, pela palavra, para a gente receber agora o nosso quadro completo, eu volto a apresentar, para quem chegou depois, o professor Marco Antônio Gonçalves estava falando, professor da UFRJ, pesquisador, que até já havia referido alguns trabalhos anteriores que ele já havia tido com Alice, não sei se a Alice vai lembrar, mas acaba de chegar Alice de Andrade, Alice, filha de Joaquim Pedro, que vem aqui representar esse grande cineasta, saudades, e que sempre vai estar muito lembrado no nosso cinema, inesquecível. Então, Lucas Rossi, Alice de Andrade, sejam bem-vindos, nosso quadro está completo. Se eu puder começar com a Alice, então, podemos começar um pouquinho também a falar sobre como foi Alice, cineasta também, já fez filmes sobre o trabalho do pai e tem toda uma questão de pesquisa e até acompanhou a remasterização do filme de Macunaíma. Como foi esse trabalho, Alice? Como foi se debruçar mais uma vez sobre a obra de alguém que lhe é tão familiar, pessoal, mas ao mesmo tempo é um olhar novo, profissional, da cineasta Alice, e que depois se viu se debruçando sobre essa pesquisa com um outro olhar. E como é que foi o processo de recuperação do filme, né, de remasterização. Eu só vou pedir uma gentileza, gente. Se a gente puder mutar os nossos microfones quando a pessoa for falar, lembra só depois de desmutar, para não dar interferência. Eu vou passar a palavra para a Alice e vou mutar o meu também. Seja bem-vinda, Alice, com a palavra. Estão me ouvindo? Então, boa noite a todos, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar desse filme, da obra do meu pai. Na verdade, é uma história um pouco longa, né? Ele morreu em 1988. Em 89, nós fizemos uma retrospectiva integral dos filmes no CCBB, estava tudo bem, tinha negativo de tudo, estava tudo certo. Veio o Collor. Passaram-se 10 anos, né? Essa história que a gente está horrendamente vendo repetir-se, né? Veio o Collor, em 1999, a Kátia Adler, que organiza o Festival do Cinema Brasileiro de Paris, me chamou para ajudá-la a preparar uma retrospectiva. Eu disse, claro, saquei minha lista, que tinha todos os acervos, onde estava cada coisa, e aí comecei, mandei fax, na época, fax para a Cinemateca do MAM, e o Chico, que era o conservador na época, disse, não tem negativo de Macunaíma, está perdido, pode jogar o negativo fora, e Padre a Moça não tinha negativo de som. Aí eu entrei em parafuso e fiquei 10 anos para encurtar a história, né? Fui até o Banco Interamericano de Desenvolvimento, gritar socorro, e o cara disse, eu lido com calamidades, isso não chega a ser uma. Mas aí fui de tal e chegando aos influentes do poder, e a gente conseguiu que o José Álvaro Moisés fizesse uma restauração emergencial fotoquímica, que foi feita na Cinemateca Brasileira. E aí eu fui aos poucos me articulando, entendendo, e aí o Carlos Roberto, que era o curador da Cinemateca, um dia foi para um congresso da FIAF e levou na mala o negativo do Macunaíma, que era, sobretudo, o último rolo, que estava rasgado naquela cena da Uiara, né, quando ele mergulha lá.
e estava rasgado o negativo assim, de ponta a ponta, e levou isso na mala, não levou esse que estava rasgado, mas levou um rolo do Macunaíma, um rolo do couro de gato, que tinha só um contratipo. E aí, quando passou no scanner, foi um alumbramento, né? Assim, essas cores, coisa que a gente nunca tinha visto. E aí a gente conseguiu, já estava com todos os orçamentos, aí a Petrobras, Santa Petrobras, fez 50 anos e disse, vou financiar projetos grandes, a gente já estava com tudo pronto, arrastamos o Glauber junto, né? Eu era amiga da Paloma, falei, Paloma, eles estão financiando, o Nelson também chegou, e aí a Petrobras restaurou a obra completa dos 3. E foi isso, foi uma aventura que durou 7 anos, que foi sediada na Cinemateca Brasileira, né? Eles fizeram toda a parte técnica, foi incrível, a gente buscou materiais no mundo inteiro, porque tinham filmes que não tinham mais nada, e vocês estão me ouvindo? Porque eu fiquei, de repente, sozinha aqui na imagem. Tá tudo bem? Eu caí? Estou te ouvindo. Não, tá perfeito, tá perfeito. Eu botei você em exclusivo, em destaque na imagem. Eu fiquei sem nenhuma referência de nada e fiquei perdida. Mas aí... Olha, só para fazer uma anedota, mas é como todos os professores andam se sentindo hoje em dia no online com a quarentena, né? A aula, infelizmente, virou virtual. É bom acesso, mas às vezes é difícil não olhar o olho no olho, né? Mas, enfim, foi uma aventura incrível que eu fiz com meus 2 irmãos, Maria e Antônio, na Cinemateca, com a ajuda de muitos anjos pelo mundo inteiro, que ajudaram a gente a encontrar negativos, cópias e tal. E foi excepcional, e eu revi esse filme umas 200 vezes, a gente ficava procurando detalhes e cada vez descobria coisas incríveis e cada vez se emocionava. E a obra é muito coerente, né, no seu conjunto. E tinha, por exemplo, um técnico de som francês que só vinha, ficava fechado no estúdio. Quando acabou, ele disse, eu conheci o Brasil graças a vocês, graças ao Joaquim Pedro, né? E conheceu, só comprava um souvenir ou outro. Mas foi muito, muito bonito todo o processo. Eu antes havia, né, perguntado rapidamente, só para a gente poder aproveitar ali, sim, em destaque aqui na nossa tela, mas como é que foi a pesquisa até para que você fizesse o seu próprio filme, né? Porque você vai desenvolver e você vai poder abordar o seu próprio pai, fazer um trabalho, né? Você tem inúmeros filmes lindos, estou vendo até o cartaz ali atrás do Diabo A4, e aí você decide se debruçar sobre essa pesquisa para poder trazer à tona. E como foi você, para além dos filmes, né, que você teve de restauração, toda a questão que você já tinha de experiência pessoal com o acervo do seu pai, e ao mesmo tempo redescobrir, porque, como eu disse no início, né, mesmo já conhecendo, mesmo já sendo tão pessoal, o Histórias Cruzadas, o documentário sobre o Joaquim, né, ele tem uma... eu acho tão bonito, um olhar de afeto, né, mas ao mesmo tempo de redescoberta perante aquele maravilhamento. Como foi se aproximar da obra de novo sobre esse outro olhar? Foi para mim muito intenso, para os meus irmãos, sobretudo, né, que eram muito pequenos quando ele morreu, e meio que eles conheceram os filmes, conheceram o pai na idade adulta pelos filmes, né? Então foi muito emocionante. E eu, como tinha muitas dúvidas, né, nessa restauração, com digital você pode mudar tudo, né? Então os diretores de fotografia diziam, apaga aí essa sombra que eu esqueci, eu não podia botar um refletor, não sei o que, apaga, tira esse parasol. E aí, por exemplo, no final, no Macunaíma, quando ele é comido, tem um caninho, né, que aparece que cospe sangue ali. Todo mundo queria que eu apagasse o caninho. Até hoje o Eduardo Escorel quer me matar porque eu não deixei apagar o caninho.
entendeu? Eu não acho que pode apagar Caninha, eu acho que o filme era dessa época que o Caninha tinha que ficar lá. Mas eu fui estudar e graças aos céus que eu fui estudar, né? Porque no primeiro dia de aula, o Luciano Beriatua, que era o restaurador dos filmes do Murnau, disse a seguinte frase: não existe restauração, não existe boa restauração sem bons materiais. E eu fiquei, e foi assim, foi providencial, né? Porque o Macunaíma tinha o negativo original, mas o Couro de Gato, por exemplo, era um contratipo sabe como é, como as marcas, os arranhões e tal, vão se fotografando. Então é como se fosse o xerox do xerox do xerox. E aí não tem muito mais jeito, aí não tem digital que acerte, né? E aí, como eu estava procurando, e esse filme, Histórias Cruzadas, foi o diretor des Archives Françaises du Film, o Éric Leroy, que falou: mas você tem que fazer um filme para acompanhar a obra. Eu falei: que filme? O Mário Carneiro já fez, tem um filme maravilhoso, não precisa fazer filme. Ele falou: não, você tem que fazer um filme para inglês ver, um filme que situe, que contextualize, não sei quanto. Então, o filme é meio um filme de encomenda, digamos assim, era um filme para televisão, para contextualizar para os gringos a ditadura, o que estava acontecendo ali por trás, né? Porque os filmes são cheios de alegorias, enfim, de escudos, né? Para censura, etc. E aí, como eu já tinha feito toda essa pesquisa, já estava tudo pesquisado, foi muito fácil. Eu copiei e colei a pesquisa que era o mestrado, né, num roteiro. Só que o que aconteceu foi que a Clara Linhart e o Daniel Caetano tinham feito aquelas imagens da demolição da minha casa, que eu nunca tinha visto, a casa onde eu nasci, e aquilo foi horrível, porque eu estava montando sozinha, né? O filme é meio precário, assim, né? Eu fiz sozinha. E aí, ver aquela casa caindo foi terrível, né? Eu chorava, montava chorando. E aí o Couro de Gato foi salvo graças a esse episódio, porque lá pelas tantas meu irmão abriu um armário, pegava umas latas velhas e começava a puxar, assim, meu irmão era adolescente, todo bonitão, fortão, aí puxava um filme assim e dizia: isso nem levando para Paris, não tem jeito. Aí eu falei: pera, aí dei um zoom no fotograma e tinha escrito assim: Laboratoire Freinet. Aí eu entrei na internet, Laboratoire Freinet, aí disse LTC, que é um laboratório que existe. Aí eu liguei, falei: o filme tal. A mulher falou: mas não é porque a senhora é filha que eu vou lhe dar um material. Eu falei: não, calma, dona. O que tem aí? Simplesmente tinha o negativo original, sem um arranhão, o magnético com 2 plops, e o filme, assim, a Patrícia de Filipe botou na copiadora na Cinemateca e saiu uma cópia perfeita. Então, assim, 2 meses se arrebentando no contratipo, né? A restauração estava pronto o filme. E não se compara. Enfim, é isso. Desculpem me alongar, mas é que eu me apaixono por isso. Não, que é isso, gente. É um assunto extremamente próximo do coração. E por falar em assunto próximo do coração, um pouco antes de ambos chegarem, enquanto isso, só para mostrar uma anedota, né? Mas a precariedade também é estética, né? E ela demonstra também uma questão do tempo da época. Por isso eu acho o Caninha importante. Eu acho que é a personalidade da época. Mas a gente estava falando antes um pouquinho sobre justamente esse peso histórico daquele momento, de uma terceira fase já do cinema novo pós AI-5, da questão alegórica que o Marco Antônio trouxe um pouco para a gente, e falamos também que o filme não seria o mesmo, não teria talvez o mesmo resultado se não fosse a junção de fatores, que um deles é a grande estrela, Grande Otelo. E o Grande Otelo, fizemos até uma introdução aqui antes, e lembramos o quanto foi difícil, porque já existia o conceito para outros projetos de filmes sobre o Grande Otelo, mas que a maior parte deles foi parando, não foi à frente e não se realizava. Tem uma sina histórica sobre isso,
e que a gente tem aqui presente o cineasta Lucas Rossi, que a gente agradece a presença, de filmes incríveis como O Vestido de Miriam, documentários como Ser Feliz no Vão, agora acabou de sair ganhador, inclusive, em Gramado com seu novo filme, que ganhou a melhor trilha, né? Desenho de som. Desenho de som. E... Trilha, mas tá valendo. Trilha. Perdão. E o Lucas, ele está fazendo correntemente um documentário sobre o Grande Otelo, que vai vir à luz, foi uma grande pesquisa. Então, da mesma forma que eu perguntei a ambos, né, a gente começou falando sobre afetos e o quanto essa importância dessa arte evoca uma analogia com o presente. Porque se a gente fala de censura naquela época, se a gente fala sobre a importância da cultura naquela época para a educação, para as artes, trazer o Grande Otelo de volta agora talvez seja mais necessário do que nunca. Como foi se apaixonar por essa pesquisa e trazê-la para a realidade? De onde surgiu essa paixão para trazer a pesquisa para o cinema? Então, boa noite a todos aqui. Prazer estar falando com vocês. Então, tá me ouvindo bem, Felipe? Tá. Então, eu, na verdade, conheci o Otelo na minha infância, assim, porque eu sou de Piracicaba, né, interior de São Paulo. E aí, quando a gente morava lá, na época que meu pai e minha mãe eram casados ainda, meu pai sempre alugava, né, VHS, para eu assistir filmes dos mais diversos, assim. E quando eu era muito pequeno, eu amava Chaplin. Tinha uma fixação por Chaplin, assim. Então eu assistia todos os filmes do Chaplin, então todo final de semana o programa era ficar pegando Chaplin. E aí chegou uma hora que minha mãe e meu pai, eles meio que não aguentavam mais Chaplin. Tipo, porque já tinha, sei lá, tava 2 anos, todo final de semana era isso, Chaplin. Então em algum momento meu pai trouxe um VHS do Grande Otelo, me mostrou um filme do Otelo e falou, pô, esse é o Chaplin brasileiro. Então, desde essa minha relação da infância, eu vim tendo uma descoberta com esse personagem, com essa pessoa, e assim, quando eu comecei a fazer cinema, a bem da verdade é que eu conheci os filhos do Otelo, né, o Nininho, o Pratinho, os filhos que estão vivos até hoje, e já tinha essa paixão, né, essa idolatria pelo Otelo, e a partir do momento que eu conheci os meninos, eu comecei a iniciar uma pesquisa, isso em 2010, mais ou menos, uns 10 anos atrás. Então, eu fiquei uns 3 anos pesquisando a fundo Otelo. Então, eu comprei o livro do Cabral, enfim, fui buscar assistir mais filmes dele que eu não tinha visto, enfim. E no meio desse processo, eu comecei a fazer cinema e fui descobrindo muitas semelhanças, na verdade, entre a história do meu pai, isso é muito louco, entre a história do meu pai e a história do Otelo, assim. Porque ambos os dois foram órfãos, né? Eles não tiveram nem pai nem mãe, na verdade tiveram, mas se perderam no meio do caminho, enfim. Então eu fui criando uma relação cada vez mais profunda com esse personagem, assim, essa é a minha verdade. Então, quando foi mais ou menos 2014, eu iniciei essa relação profissional com os filhos, de falar, cara, eu quero fazer esse filme. E na época tinham 2 outros diretores que, na verdade, já eram renomados, são renomados e tal, pessoas mais velhas e tal, que queriam fazer, e os meninos falaram, não, eu quero muito que seja você, eu quero que seja um jovem realizador negro, eu quero que seja um filme jovem, eu quero... E aí foi isso, assim, meio que a gente, desde então, veio tocando o filme. Agora, a gente já está no estágio de montagem, né? Então, quer dizer, em 2015, o Ailton Franco entrou no filme como proponente, ele é o produtor executivo do filme, e desde então a gente veio trazendo cada vez mais pessoas para colaborarem. Então, a gente trouxe a Beth Formagini, que fez a pesquisa, o Henrique, que me ajudou no roteiro, enfim, e aí a gente está montando o filme, assim. Então, eu conheci o Otelo dessa forma e estou vendo esse processo agora, só para ser sucinto aí. Só mais um desdobramento rápido, Lucas, para a gente poder ampliar. O processo de pesquisa também, a gente hoje, né, vendo a questão do esvaziamento da Cinemateca, o quanto não temos políticas públicas voltadas para a restauração, o próprio périplo
que a Alice descreveu demonstra o quanto nós não temos uma consciência cultural para a preservação do nosso patrimônio histórico. Então, quando você se debruçou sobre uma paixão, como foi começar a tentar procurar acervo material? Eu sei que você também teve contato com a Alice, que depois a gente pode falar melhor sobre como foi abordar a família, para poder ter material também sobre Macunaíma, sobre outros trabalhos cruciais para a carreira do Otelo. Na introdução a gente mencionou alguns outros filmes, né, que ele também fez, mas como foi essa pesquisa, acesso ao material e até redescobrir? Eu imagino que devam ter tido algumas histórias incríveis de dificuldade, mas ao mesmo tempo de surpresas, né, de descobertas. Cara, sobre isso, na verdade, é um assunto um pouco complexo. Com a Alice foi incrível, porque a Beth, que eu falei, né? A Beth é a pesquisadora do filme. Então, quer dizer, a Beth que fez contato com a Alice aqui, eu acho que eu devo estar em cópia no e-mail, mas... Então, quer dizer, e a Alice, recebeu a gente super bem, então tem sido incrível. Mas sobre a questão de Cinemateca, é uma tragédia, né? Não sei nem outra forma de descrever isso. Pro meu filme, especificamente, eu basicamente estou num momento que eu não sei o que fazer, assim, nem eu, nem o Ailton, nem a Beth, nem ninguém, porque ao longo da pesquisa eu fui assistindo os filmes e assim, o Otelo foi um cara que fez, cara, mais de 120 filmes, e eu falei, cara, eu quero ver tudo. Tipo, então eu fui me deparando com esse problema, que é um filme de material de arquivo, então essa foi uma decisão que eu tive de linguagem, uma escolha de fazer o filme inteiro de arquivo, porque eu comecei a entrevistar algumas pessoas. Então eu entrevistei o Paulo José, por causa de Macunaíma, por exemplo. Entrevistei a Ruth de Souza, por diversas questões, desde novelas até, enfim, também somos irmãos, sabe? Então, entrevistei, sei lá, Zezé Mota, entrevistei uma galera. E aí, durante as entrevistas, eu cheguei num momento, entrevistei os filhos, chegou um momento das entrevistas que eu falei, cara, se eu quiser fazer uma ligação entre o Otelo e as pessoas que viveram com ele, que eu sei que conviveram com ele, daqui pra frente vão ser pessoas brancas. E se eu fizer um filme do Grande Otelo, onde pessoas brancas são interlocutoras da história desse homem, eu não vou estar fazendo o que eu queria fazer. Assim. Então, a partir do momento que eu tive essa reflexão, eu decidi fazer o filme inteiro de arquivo, em primeira pessoa, ele narrando a própria história. Então, quer dizer, o filme inteiro de arquivo, eu diria que 35, 40% do filme é Cinemateca, porque, por exemplo, Cinemateca tem todo o acervo da Atlântida, entende? Então, todos os filmes do Oscarito estão lá. Então, eu não sei, assim, sinceramente falando, essa coisa de lidar com muitos acervos é muito complicado. Eu tive essa experiência com 2 curtas, mas foi muito mais simples, porque eram curtas, porque milhões de coisas. Nesse longo, por exemplo, está muito complexo, assim, desde relações que por exemplo, não sei o que fazer com a Cinemateca, quando é que eu vou conseguir retirar esses arquivos e tal, quando vai reabrir, quando eu vou conseguir. Eles não conseguiram nem me informar até agora, por exemplo, quais filmes existem digitalizados e quais filmes não estão digitalizados, entende? Tem um trecho de Moleque Tião, que é um filme do Otelo que se perdeu, por exemplo, que ele tinha maior carinho, que lá tem um trecho de uma entrevista do Deep, né? Enfim, que é super interessante porque é ali um making-off do filme. E isso, por exemplo, a Cinemateca não sabe se está digitalizado, se não está digitalizado. Eles acham que talvez só tenha o VHS. Então, assim, é uma confusão enorme. Lidar com vários acervos é super difícil. Por exemplo, sei lá, Herzog, por exemplo. É uma figura que, é isso, o irmão do Herzog, que foi com quem a gente entrou em contato, é uma figura que, assim, bateu o martelo num valor que, assim, a gente não consegue pagar. Aí eu vou deixar de ser Fitzcarraldo, talvez, no filme do Otelo, entende? Porque a gente não vai ter, sei lá, 30 mil reais por minuto para pagar Fitzcarraldo. Então, quer dizer, é uma precariedade enorme, entende? Assim, essa coisa da Cinemateca e essa coisa de realmente ter que conseguir licenciar todas essas imagens pelos valores que são pedidos, porque tem valores que realmente inviabilizam, sabe? Não é o caso dali, mas alguns acervos inviabilizam de fato, assim, tornam impossível o licenciamento do filme. Estou aqui. Estão me ouvindo? Pronto. Em primeiro lugar, sim, eu imagino, queria só mandar um beijo para algumas pessoas mencionadas, né? Lembrando, o Ailton Franco é o produtor também do Festival Curta Cinema, um curta importantíssimo para o cenário, que acho que ainda está com financiamento coletivo ativo, não está? Mas só para lembrar que ele precisa também do nosso apoio cultural, um parceiro também do Estação. As últimas edições foram no Estação Net, então
Vamos dar apoio ao Curta Cinema. Beijão também para a Beth. Betinha debateu no debate especial para o Coutinho. E Kátia Adler, um beijo pelo seu trabalho, por levar o nosso cinema também para a França, que é uma querida. Eu queria abordar um pouco mais o filme, a gente adentrar na estrutura do filme, já que muita gente, inclusive, pediu por isso. E eu vou começar com o Marco, já que a gente começou falando sobre algumas alegorias, e um momento já de uma censura muito forte, né? Já que a gente fala da Cinemateca, estamos voltando a viver censuras, como a declaração recente do presidente da Petrobras, quando ele falou de maneira bastante... uma censura velada, mas uma censura também dirigida ao nosso cinema, quando ele falou de alguns filmes como Bicha Travesti, que a Petrobras nem sequer financiou, ele só escolheu o filme por causa do nome. Então tem uma correlação muito forte com o pós-AI-5, que ampliou a perseguição. Nós sabemos que naquele mesmo período de 69, outros cineastas viriam a ser perseguidos. Sganzerla e Bressani vão, por exemplo, ter que interromper a produção de alguns dos filmes dele no cinema marginal para levar para fora, para ir para o exterior. Falamos do Padre Amor, Selene Inês Idem, que à época já estava trabalhando diretamente com o Sganzerla, os dois como uma dupla, como companheiros. Então, nós sabemos o quanto foi precarizado pela perseguição. O quanto Macunaíma tem esse sistema que hoje a gente poderia usar a palavra hackeamento, né? Não só no folclore, tem de Curupira, tem a Iara, que é uma sereia, tem da nosso folclore natural, a gente viaja de várias regiões no imaginário, mesmo aquele que não é mostrado, é citado. Então, sim, nós temos o Parque Lage no Rio de Janeiro, que é muito paradigmático, mas nós temos também, cita-se Goiás, cita-se... Você vai fazer um panorama ali. Ou ele é citado nominalmente, ou é mostrado, ou algum artigo. O quanto o folclore e a riqueza nessa construção de pesquisa, que vem do imaginário da cosmologia ameríndia, dos povos originários, mas também vem de um certo sincretismo, do quanto isso se misturou à própria cultura que nós resultamos, como um hackeamento do sistema e como uma crítica, naquela época, ao que estava acontecendo, Só para fazer uma tangente com a Alice, na verdade, eu fui muito amigo da Ana Maria Galano, foi minha colega, a gente trabalhou junto com a André Téchiné, naquele roteiro dele, eu lembro, faz 30 anos. Enfim, mas só para colocar isso, acho que, na verdade, é o seguinte, quer dizer, o eixo central do Macunaíma, do Mário de Andrade, a espinha dorsal é a mitologia indígena. A espinha dorsal, quer dizer, se você for acompanhar todo o roteiro do Macunaíma, a morfologia do Macunaíma, é basicamente essa citação, essa recriação e citação, muitas vezes, da estrutura narrativa dessas populações lá do Circo Roraima, que produziram o Macunaíma, enfim, há milhares de anos, provavelmente, que passou a ser escrito só no começo do século XX. Então, quer dizer, essa é a espinha dorsal. Tanto que quando ele vai ler o Koch-Grünberg, ele diz que ele leu em 26, já fazendo pesquisa sobre folclore, sobre vários, lendo, porque no fundo ali ele estava lendo também outras literaturas sobre Tupi, Poranduba, Barbado Rodrigues, muitos outros autores, outras mitologias, o Capistrano de Abreu, que estudou profundamente os Caxinal, a mitologia Caxinal. Então, já havia nesse mundo aí, desde o Zé de Alencar, esse interesse pelo índio enquanto uma potência criativa, narrativa, etc. E tal. É claro que o Mário de Andrade vai fazer tudo totalmente diferente isso. Mas, então, ele vai perseguir um pouco, quer dizer, ele vai entrar nesse universo indígena, e, evidentemente, no universo folclórico, o que derivava do Brasil inteiro. Então, as viagens que o Macunaíma faz no livro tem viagem, na verdade, viagens verticais na história do Brasil. Encontra o João Ramalho vai bater no braço dele lá no final do livro, estrangeiro, já quando ele volta para Roraima. O João Ramalho, que era um degredado português, que foi o homem que começou a mestiçagem, vamos dizer assim, no Brasil, depois, enfim, a Maria Pereira Holandesa, enfim, ele faz um cruzamento vertical da história e horizontal dos vários lugares, dessa multiplicidade da cultura popular, das rezas, das músicas, que também compõem
esse cenário nas histórias. Então, as histórias elas se estruturam muito pelas relações com os mitos, estruturalmente, e depois eles vão entrando esse cenário, literalmente, desse mundo da cultura popular. Eu acho que nesse processo todo, o Mário de Andrade, de fato, ele se indigenizou. Isso que é interessante pensar, porque quando você entra nessa narrativa, você acaba produzindo também elas. Porque o que importa nessa narrativa sem autoria, que não tem autoria essas narrativas, são narrativas culturais. E não tem um autor específico. Então, o que importa é o narrador. O narrador, quando conta essa narrativa, ele está recriando ela. Ela precisa ser narrada para que aquilo possa continuar, sem autoria. Porque essa que é a grande questão da grande narrativa, dessa mitopoética, dessa mitológica. Então, quando você começa a entrar nessa estrutura narrativa, a tua liberdade de criação é muito grande, porque você está, na verdade, pegando uma forma, um estilo e reproduzindo aquilo em outros sentidos. Então, quando você vê que o Mário de Andrade se indigenizou produzindo, a partir do Todd Grunberg, de outra referência mais sobretudo do Todd Grunberg, do Macunaíma, todas aquelas histórias todas, né? O Joaquim Pedro, idem, você sente que ele foi também capturado como mais um narrador de uma potência dessas histórias, indo para 68, 69, 68, pós as 5, né, a guerreira vira guerrilheira, são mais do que alegorias, são praticamente situações bastante diretas, não é nem uma cena simbólica, né? Quer dizer, ali toda uma evidência real do panorama. Então, quer dizer, trouxe essas várias outras histórias, né, que são muito potentes. Quando você entra nessa narrativa, essa liberdade criativa se dá, porque você está ali operando com uma classe mitológica. Né? Então, é um pouco esse lado do enredo te levando da mitológica, ao mesmo tempo das alegorias com o Brasil, com a sociedade, com as questões que também estavam lá em Mário de Andrade. Né? Então, um pouco, eu acho que é isso que ele estava nesse caminho um pouco imbuído desse imaginário, né? Desse imaginário indígena que levava ele para o lugar dessa potência discursiva a partir desse material. Né? E quem conhece essa mitológica muito. É como você lê o livro e vai ver o filme do Mário de Andrade, do Joaquim Pedro, você vê, evidentemente, você fica, aquele mudou aqui, mudou lá, e que legal, ele reinventou essa história, recriou outras histórias, mas você vê que você consegue o tempo todo fazer essa relação muito genética entre os mitos, e os mitos, inclusive, você vê claramente, né, as soluções que o Joaquim Pedro deu para os mitos, a visualidade que ele dá a essa mitologia é impressionante no contemporâneo, no Rio de Janeiro, na cidade, enfim, algo assim muito, muito interessante. Né? E o Mário de Andrade, o que ele faz? Ele recria uma Macunaíma numa espécie de especulação mítica. É uma mitologia especulativa. Por quê? Porque ele cresce uma Macunaíma rapidamente. Né? E o Joaquim Pedro também entendeu muito isso. O capítulo 2 do livro chama-se Maioridade. Que, na verdade, o Macunaíma nasce e logo cresce rapidamente. Né? O capítulo 2 é decisivo, ele vai passar pelo ritual de passagem no crescimento, a cutia, ele vai trocando de roupa, que é muito incrível no filme, né? O camisolão, a bermuda, depois ele vai chegar com a cutia, vai falar, isso não é coisa de gente de criança, é coisa de gente grande, você cresceu, muda de roupa. Aí ele volta para a mãe dele vai morrer, e daí já está crescido, ele vai viver a vida dele, abandonado no mundo. Né? Então, quer dizer, ele vai ter, na verdade, quer dizer, o que o Mário de Andrade falou? Eu vou fazer um mito do Macunaíma para além quando ele cresce, porque o que já está escrito no Grunberg é as aventuras de Macunaíma naquele mundo, né? Com aquela idade. Ele cresce e vai morrer, porque ele vai ter a vida breve, ele vai descobrir, vai envelhecer, ele vai passar por processos, né? E vai encontrar com os brancos, que também é a grande questão, né? do crescimento dele, da maioridade dele, né? Encontrar com outras culturas, encontrar com outros mundos. Então, essa especulação do Mário de Andrade de criar esse personagem para além dessa história e poder ele continuar, entendeu? Que é muito, e que eu acho que o Joaquim Pedro pegou muito bem essa questão de entender esse processo de tornar o Macunaíma nessa maioridade e ver a história dele dali para frente, entendeu? O que resultava aquilo. Então, acho que isso foi esse processo que segue a estrutura morfológica mítica com essa potência do imaginário do narrador, que é essa que é a função mítica. Tem que ter narrador, por isso não pode parar de ser contado.
Eu vou aproveitar, a gente até havia conversado com a Alice, que ela nos deu de presente uma versão do filme com uma introdução rapidamente por parte do próprio Joaquim. A gente não pôde mostrar essa introdução e eu vou pedir para mostrar agora, não só para o público, como para vocês. Pode ser? Vocês vão ver, porque vai ser projetada aqui dentro. Posso projetar para vocês? É rapidinho. Vamos ouvir o Joaquim falar rapidinho, que vamos dialogar com ele. Pode ser? Já que o público não tinha conseguido ver antes. Vamos ver essa pessoa maravilhosa, linda, que é Joaquim. Só um segundinho que eu... Em 1900, teve o Brasil o alemão, nos anos 1020. Quando Mário de Andrade, o grande escritor brasileiro, leu essas lendas, ficou, como ele mesmo disse, desesperado de comoção lírica, porque percebeu que a cultura popular brasileira, sempre reverente, engraçada e até subversiva em relação a padrões morais hipócritas vigentes em diferentes épocas da nossa história, guardava basicamente o espírito, histórias e até personagens criados por nossos índios séculos antes. Daí nasceu a ideia do livro Macunaíma, que ele escreveu de um jato, em uma semana. Desse livro, eu tirei e dirigi o filme que vocês podem ver a seguir. Espero que as aventuras bem brasileiras de Macunaíma, herói de nossa gente, divirtam e deem o que pensar para vocês. Conseguiram ouvir direitinho, gente? O som foi bom? Deu para ouvir? É muito emocionante para nós poder ouvir um pouquinho o próprio realizador. E ele fala duas palavras que eu gostaria de trazer aqui à tona e passar a palavra para a Alice, que são... A primeira seria essa questão subversiva, e eu também vou acrescentar uma palavra que eu gosto muito do Rogério, né, que ele fala que o herói dele, por exemplo, o Bandido da Luz Vermelha, que é um anti-herói, é um bandido, mas é um revolucionário, tipo também o Zé do Caixão, do Mojica. São personagens que são subversivos porque era um momento muito rígido, muito fechado, muito impositivo e excludente. Então são personagens que precisam, e aí a palavra do Sganzelli eu acho que agrega ao subversivo, eles precisam avacalhar. Quando está tudo muito certinho, eles precisam avacalhar. E aí por isso eu tinha mencionado a questão de que a questão da precariedade até da época de se fazer um cinema contestativo, contra-hegemônico, também precisava da avacalhação, né? Então eu queria lhe perguntar, você, por exemplo, tendo convívio com essa pessoa incrível, maravilhosa, que a gente pode ouvir aqui um pouquinho desse afeto, que é eterno, imanente, como foi, por exemplo, ver a obra do seu pai, né, ressoar não só na importância cultural, também ser perseguida, ele também teve obras censuradas, vídeo Vereda Tropical, e como durante muito tempo nem sequer podia se exibir o episódio dele, né, o curto episódio do longa, e que é um filme incrível e tem todo um contexto, e muita gente mal imagina, né, que existe tanta metáfora. Imagina, precursor, ele viu muito antes das pessoas frutas do funk, né, os dançarinos berinjelas, dançarinas melancia, ele viu a relação de um homem com uma melancia muito antes das pessoas do funk, quem diria? Então, como foi ver esse diálogo entre a censura, mas a criação? Porque eu já vi entrevistas em que ele fala, alguns filmes, a relação de afeto dele mesmo com a criação, mesmo burlando a censura. Como foi ver isso de perto e o quanto você acha que retroalimentou uma coisa a outra? Como o Marco falou, né, as metáforas retroalimentaram a criatividade e a censura, o fato de ter que sempre ter um jogo de cintura para conseguir trabalhar, para conseguir existir, né? O Macunaíma ficou 10 anos lutando, né, para liberar o filme.
E a história é sensacional. Ele conseguiu liberar, assim, numa projeção na casa de um general, porque ele tinha um dossiê das reportagens que saíram sobre o filme na França, e a mulher do general estava estudando francês. Aí ele disse, olha, veja aqui e tal. Ele disse, me dê aqui que minha mulher vai gostar, não sei o quê. Aí ele falou, inclusive aqui na sala, aí tinha uma cabine de projeção cheia de moças, mulheres e uma sobrinha. E minha sobrinha gosta muito de cinema e tal, e depois que acabou o filme, meu pai lá na cabine esperando, aí disseram para ele, olha, o filme não gostaram muito não, mas vê lá, você escolhe aí 2 ou 3 cenas para cortar e tudo bem, o resto deixa passar. E aí ele cortou umas coisas e ficou tudo bem, né? Mas o filme passou anos e anos e anos com cortes, só foi depois que ele morreu que o filme foi liberado inteiramente. Né? E o principal caso é Os Inconfidentes, mas Os Inconfidentes a gente acha que não cabe, né, falar aqui sobre Os Inconfidentes, né? Que é um filme totalmente subversivo, com o escudo atrás do escudo da história, né? Usando os autos da devassa, o próprio processo dos Inconfidentes, e lá pelas tantas tem o padre vira para a câmera e fala, olha, é perigoso, sempre muito perigoso deixar tudo nas mãos de um homem só, principalmente, se ele for um militar. Olha para a câmera, no caso do meu pai, eu acho que sim, foi estimulante, né? Mas eu acho que devia ser muito cansativo, né? Muito cansativo. E o processo do Macunaíma, que tem aquele site da Lolo, não sei se vocês conhecem, eu acho que não está mais no ar, é Memória Cine BR, que era um trabalho excepcional da Lolo, tinha assim, o processo todo, né? A censura dava um parecer, no dia seguinte ele respondia, durante 10 anos. Agora, você imagina isso, né, para um criador, para uma pessoa que, enfim... E no caso do Vereda, né, que dizer... acho que eu nem sei quanto tempo ficou censurado, né? Não sei. Eu me debrucei mais sobre o Macunaíma mesmo. Não me lembro do Vereda quanto tempo ficou. Uma anedota, mas eu sei que é muito pessoal que eu vou perguntar, mas você tem um filme favorito do seu pai? Eu adoro Macunaíma, sim, mas eu acho que meu favorito é Os Inconfidentes. Eu percebi pela paixão com a qual você falou. Eu adoro Os Inconfidentes. Ele tinha um favorito? Ele tinha muito problema com o Padre e a Moça, e no final, assim, ele teve uma retrospectiva em Roterdã e ele se reconciliou com o Padre e a Moça. O Macunaíma, na verdade, é uma reação ao Padre e a Moça, né? Na verdade, toda a obra dele tem... entre um filme e outro, ele tem uma rejeição do estilo anterior e muda completamente de viés, né, de abordagem. E eu acho que, não sei muito bem não se ele tinha algum preferido, mas o Macunaíma é um filme muito solto, né, jubilatório, assim, muito... E foi muito bom de fazer, eu acho. Então... Eu, pessoalmente, eu amo o Macunaíma, mas eu tenho uma relação muito pessoal, devo confessar, com o Padre e a Moça, porque eu estudo a Helena Inês, né? Eu pesquiso a Helena, então... tudo que é da Helena, eu tenho uma reação muito afetiva. É incrível, você tem que ver o trabalho. Depois a gente conversa sobre. Eu trabalhei muito sobre o Padre e a Moça, e a Débora está trabalhando na restauração. E tudo que acontece com o filme, né? Porque a gente achava, diziam, a hora que tem. Não, essa história não vou resistir. No Festival de Havana, quando a gente foi passar o filme restaurado, chegava o padre, aquela tortura e tal, aí afinal ele sucumbe e vai chegando perto do ombro desnudo da moça, não sei quanto, e aí
corta um freeze frame assim, ela para trás, e daqui a pouco eles estão andando de novo. Aí o público em Havana que fala, né, eles falam, se expressam sem a menor cerimônia. Gritavam, pero la correu ou não la correu? Comeu ou não comeu? Na verdade, cara, diziam pra gente que aquilo era poético, aquela deitada dela, aquele freeze frame, que era poético. Não era poético, aquilo era um laboratório que arrebentou o negócio e alguém botou um band-aid ali, entendeu? Então é muito, assim, para não dizer trágico, né? A história da estética dos filmes brasileiros por conta dessas coisas de laboratório. Você não pode muito confiar, não. E uma evolução. E uma evolução de atuação até, pelo fato da gente poder ver dilatado no tempo, né? O Paulo José, a própria Helena depois com os trabalhos dos Gonzalo, mas eu acho que o próprio Paulo José, numa continuidade, a gente vê precisamente com o trabalho do Joaquim, o quanto o Paulo José se multiplica, né? O quanto ele se expande na dramaturgia daquele momento do cinema brasileiro, né? Ele consegue se adaptar e voar. É uma transformação muito forte. É todo contido, né? É todo bressoniano e tal, vai ficar horas para obter a atuação assim assada. Aí Mário Carneiro botou tudo na sombra. Aí ele fica fulo com o Mário Carneiro. Porra, mas como assim? Só não vejo nada. E o Paulo José dizia que não se esforçava tanto e só aparecia a nuca dele. Eu vou aproveitar, passar para o Lucas, até com essa anedota falando de Havana, né? Porque se a gente tivesse com o ICAI, que aqui a gente podia usar qualquer direito autoral que não teria problema nenhum. O problema é passar os filmes feitos em Cuba sem nenhum direito autoral em outros lugares do mundo, né? Mas eu acho maravilhoso o centro de pesquisa deles em restauração poder usar livremente. O problema é fora do país. Lucas, queria aproveitar essa questão, até a dramaturgia do Paulo José, e como você se debruça em relação ao Grande Otelo, ele trabalhava a partir do humor. A gente falou sobre hackear o sistema, né? A gente falou sobre censura, e ele trabalhava a partir do humor vários dos preconceitos sociais, várias das intolerâncias. E o Macunaíma, ele não é um filme também de fácil digestão. Ele tem vários arquétipos que são tanto vanguardistas para aquela época, hoje também, à luz do presente, se ressignificam. E o próprio Paulo José depois também tem inúmeras transformações, porque ele vai ter um filho que vai voltar a ser o Grande Otelo, ele se traveste de mulher. Então, eu falei a palavra avacalhação, acho que seria um sentido. Como é que você vê, dentro da sua pesquisa, da evolução até do próprio Grande Otelo, a representação em Macunaíma, a partir mesmo do cinema como um espelho da sociedade? Que momento nós vivemos ali em que a representação, inclusive, das questões raciais no cinema novo se ampliam? Grande Otelo ali, ele começa como um protagonista, ele volta depois na narrativa, mas ele migra, né, para o Paulo José. Como é que você vê isso como um espelho da sociedade, o próprio recurso do Grande Otelo usar a cena, usar o humor para hackear esse espelho, o que fosse, né, fractado, quebrado do espelho social daquela época? Então, na verdade, o Otelo é um cara muito curioso, né? Tipo, a história do Grande Otelo é muito curiosa. E dentro desse recorte racial, existe ali, na verdade, um homem por trás do ator, né? Que precisava sobreviver. Então, imagina que o Otelo saiu com 8 anos de idade de Uberlândia, interior de Minas Gerais, com uma companhia de teatro Mambembe, né? Ele entrou ali no trem, foi embora para São Paulo, sem pai, sem mãe, sem nada. E a partir disso, até morrer, ele teve que se virar, teve que sustentar, ele teve filhos, ele tentou inventar uma forma de ser pai, porque ele não tinha nenhuma referência disso. Então, ele é um cara que realmente foi um exemplo, assim, e um sobrevivente, mais do que qualquer outra coisa, mais do que um artista, sabe? Na vida, ele era um sobrevivente. Então, muitas vezes, quando ele fazia um filme, por exemplo, ele não tinha nem o espaço de dialogar sobre questões raciais, porque ele precisava sobreviver, assim como quando ele estava na televisão, ele não trazia tanto esses debates, porque ele precisava sobreviver. Então, quer dizer, eu acho que ele, ele tinha uma coisa muito interessante também, porque
enfim, o melhor momento do Grande Otelo foi na chanchada, né? Para ele mesmo, enfim, onde ele se sentia bem de trabalhar, onde ele ganhava mais dinheiro, onde ele tinha mais glamour, vamos dizer assim, mais fama, mais sucesso, mais público. Então, quando veio o Cinema Novo, quando acabou a chanchada e começa o Cinema Novo, o Otelo ficou sem trabalhar. Assim, essa é a verdade, né? Então ele tinha um ranço com o Cinema Novo muito grande. E como todo preto na sociedade, cara, você, ao mesmo tempo que sente questões raciais no dia a dia, você leva isso com algum sorriso na cara e samba no pé, sabe? Porque não tem outra escolha, não tem outro jeito, sabe? Sei lá, eu semana passada fui rendido, tipo, na festa da minha filha de 3 anos. E aí, o que eu vou fazer? Entende? Eu vou seguir, o dia de amanhã vai ser outro dia e, cara, vamos ouvir Martinho da Vila e seguir em frente, sabe? Então, quer dizer, o Otelo tinha uma coisa muito interessante que era sempre sair por cima. Então, por exemplo, tem um filme muito específico, para não falar de Macunaíma, tem um filme Macunaíma é um filme que ele ama ter feito, tá? Então vou chegar aí daqui a pouco, mas tem um filme muito específico que o Otelo fala uma coisa muito boa, que é o Ladrões de Cinema, do Cone Campos, que o Otelo fala que o filme, o Ladrões de Cinema, é uma porção de preto roubando branco e que disseram que o filme é uma maravilha. Ele não tem nada a ver com isso. Então ele diz isso, né? É a forma dele de responder a questões raciais com algum humor, né? De uma forma política e tal. No caso do Macunaíma, assim, o que eu vejo do Otelo, dentro da vida dele, dentro do personagem, é que, na verdade, foi de alguma forma uma redenção, né? O Cinema Novo estava quase se esgotando e Macunaíma foi um boom do Cinema Novo. Então ele, diversas vezes ao longo da vida inteira, ele falou isso, que ele tinha levantado o Cinema Novo. Então ele comprava esse discurso para ele e era uma verdade. Uma outra verdade dele muito interessante sobre Macunaíma é que ele era o Macunaíma, o próprio Macunaíma, por 2 coisas. Primeiro, porque ele falou que ele era o menino de Uberlândia, que era o próprio Macunaíma, ele enquanto pessoa, e além disso, ele trabalhou na Companhia Negra de Revistas, né, do Chocolat, e isso foi em 22, e ele tem certeza que o Mário de Andrade assistiu ele em São Paulo e a partir disso escreveu Macunaíma. Então, quer dizer, ele é um cara incrível, assim, que de uma forma intelectual e com humor, ele traz essas políticas, assim, ele traz essas discussões políticas à tona, sabe? Então é isso, eu acho que dentro do filme, ele realmente também é sei lá, um acontecimento, né? A interpretação do Otelo, aquela cena icônica dele nascendo, por exemplo. Eu, inclusive, Lucas, pessoalmente, gosto até mais da cena do Cardinho na perna, aquela correria toda ali. Eu acho uma das cenas mais lindas do cinema brasileiro, na verdade. E é isso. Acho que eu respondi, né? Deixa eu aproveitar só fazer um desdobramento rápido, meu querido, porque assim, como você falou, né, e o Otelo ele estava produzindo, né, estava trabalhando ali naquele momento do Cinema Novo, que há uma interrupção também, como você bem falou. Ele fez algumas obras paradigmáticas, Rio, Zona Norte, do Nelson também é uma obra-prima, e o Otelo ele tinha essa chave, né, de conseguir abrir pequenas brechas que desmontavam a estrutura. Ele tem essa cena, por exemplo, muito forte no Rio Zona Norte, né? Quando ele vai lá, ele é requisitado, né? Por causa da composição. É uma montagem muito fina, muito, muito sutil, porque logo depois de cantar com a parceira e ter aquela sensação no bar que todos cantam, em aquele momento de fervura, vai um momento que ele vai ter que pisar num lugar de elite, que ele é requisitado, que não é mais natural, que não é próprio, que não é o lugar que ele teria o direito, sim, com o talento, com toda a profissionalidade, mas que não lhe era dado pelas pessoas que detinham o direito daquele lugar, um certo direito hegemônico, um privilégio. E da mesma forma, em Macunaíma, ele tem várias dessas chaves em que ele vai abrindo e desestruturando o sistema, mas o interessante, e que naquela época até tinha essa questão, né, se poderia ter uma representação múltipla, quando só tinha um protagonismo negro, geralmente não tinha um outro protagonista, e ele geralmente tinha uma questão, né, porque isso vai pelo menos se reiterar, era também uma coisa que era importante para ele. E no filme tem o Milton Gonçalves, que é um outro grande ator e que geralmente não está num lugar do humor do Otelo.
Muito pelo contrário, ele é aquele que repreende, ele é aquele que tem que fazer alguma coisa séria, ele é aquele que tem que trazer o choque de realidade, ele é o menos caricatural da trupe Mambembe. Como é que você vê, por exemplo, essa relação e até mesmo a influência, porque o Otelo é prévio, né, ao Milton, ele já estava ali inserido no meio com obras paradigmáticas. Como é que você vê o Otelo como uma influência para os outros atores negros daquela época e até mesmo dentro da própria relação do filme com o Milton? Eu acredito que tenha sido, até esteticamente, um grande momento, né? Os dois, eles vão ter daí para frente e a gente vê como influencia a carreira, né? O próprio Milton vem a falar o quanto o Otelo foi crucial para a carreira dele. Então, como é que você me diz isso, né? A influência dele, um legado que se deixa dessas interseções. Passando a palavra, vou me mutar. Oi. Então, eu acho que é isso, assim, o Otelo foi um percussor, né? Então ele abriu os caminhos para todos os atores negros que surgiram desde ele. Então, assim, ele começa a trabalhar, é isso, em 22, né? Então, imagina, antes dele teve Benjamin de Oliveira e ponto. Tipo, não tiveram outras pessoas, entende? Então, ele foi o primeiro ator negro a ter realmente destaque, né? Dentro do cinema, dentro da TV. Então, assim, ele foi protagonista fazendo Moleque Tião, e Moleque Tião é o primeiro longa-metragem da Atlântida, né? A Leonor Azevedo escreveu, baseado na vida do Otelo. Então, quer dizer, existe aí essa genialidade do Otelo muito que é perceptível para qualquer pessoa, assim, realmente é um gênio, né? Então é isso, acho que o Milton, na verdade, além de admirar o Otelo, de ser influenciado pelo Otelo, ele começou com o Otelo, né? Então ele foi expandindo o Otelo numa peça, e eu acho que a referência dele do Otelo enfim, é a única que ele tinha, tá? Inclusive, por sorte dele, porque é um gênio, mas ele, quando pensava em ator negro brasileiro, ele não tinha nem muito para onde olhar que não fosse pro Otelo, né? Então é toda uma geração que, na verdade, é construída até os dias de hoje. Lázaro Ramos, enfim, todas as pessoas que estão aqui até hoje, na verdade, todas elas, na verdade, se inspiram no Grande Otelo, eu imagino, porque é isso, assim, além de ser um gênio, de ter feito 119 filmes, de ter conquistado esse espaço para o negro na sociedade, né? Ele, além disso tudo, era um ator gigante, talvez o melhor ator do Brasil, entende? Em todos os tempos. Então, eu acho que existia essa admiração pelo Milton, como deve existir até hoje. Eu já conversei uma vez com o Milton, e existe admiração, então posso afirmar isso pelas palavras do Milton. Agora, é curioso, porque realmente, assim, o personagem do Milton tem uma construção muito diferente do Otelo, né? E tem uma coisa muito curiosa também, que tem uma entrevista onde o Otelo diz que ele achava que ele não era chamado para fazer parte do cinema novo, então que, sei lá, Glauber não chamava ele, porque ele usava muita careta, né? Com aquelas caras que ele fazia e tal. E que no Macunaíma, segundo o Otelo, ele jura que ele não fez careta. Então é muito curioso ver que ele tinha algo tão genuíno dentro dele que era, sei lá, para ele era quase que natural fazer aquilo tudo que ele faz, sabe, aquela cena nascendo, tudo isso vem muito do impulso intuitivo, ele era um ator intuitivo. Então o material de trabalho dele era a vida, né? Então é muito bonito porque é tragicômico isso, sabe? Porque basicamente ele pegava toda a vivência dele enquanto ser humano e colocava em qualquer personagem, né? Com a densidade das cenas propostas pelo filme. Então é uma entrega, sei lá, uma entrega, um nível de comprometimento com a verdade cênica que hoje em dia, por exemplo, a partir de, sei lá, da televisão, você vê que muitos atores deixam isso de lado, né? Isso foi se perdendo cada vez mais. Existe uma formulazinha de construir um personagem, de interpretar e tal. Então, quer dizer, o Otelo tinha uma genialidade que era justamente a intuição dele, né? Ele seguia o próprio coração e colocava a alma no que estava fazendo. Então, acho que Macunaíma, Rio Zona Norte e tantas outras obras nascem dessa intuição, desse golpe de intuição dele como ator, sabe? Dessa verdade cênica. Então, acho que Macunaíma foi construído dessa forma. E é isso, assim, acho que é uma parceria muito bonita também entre Joaquim e Otelo. Eles tinham um diálogo lindo. Eu assisti algumas entrevistas do Joaquim, né, durante o processo de montagem, que ainda está acontecendo do filme. Eu me deparei com 220 horas de material. Então, quer dizer, tinha alguns momentos do Joaquim ali, por exemplo, Luiz Câmara, da TV Cultura. Enfim, tem alguns momentos do Joaquim falando sobre o Otelo, sobre a parceria dos dois, assim.
Então é muito bonito ver que também esse encontro, né? Eu acho que isso é uma coisa legal também, um encontro entre um realizador e um ator na construção de um personagem, porque isso tudo parte da cabeça de duas pessoas que em tese não tem nada a ver uma com a outra, né? Assim, mesmo que existam semelhanças, essas pessoas não são iguais, então é diferente uma forma de um realizador olhar para um personagem e do ator construir. Quando existe essa alquimia, essa junção de criação mesmo, quando se coloca a verdade cênica das duas partes, eu acho que nasce esse acontecimento, que é Macunaíma, por exemplo, que é um filme genial, né? E queria lembrar, né, eu próprio talvez tenha sido injusto lembrando do humor como uma das chaves desconstrutivas, mas quando eu cito a cena de Rio Zona Norte, eu morro de chorar. Aquela cena é extremamente... ela me rasga todo. Então, ele tinha um poder dramatúrgico, um drama, uma tragédia muito próximo do humor, muito grande, né? Então, não quis também ser injusto, só lembrando desse talento que ele tinha dessa chave, dessa chavinha, não só com o MoMA, também com o drama. E depois que é descoberto, eu falei do Sganzella pelo cinema marginal, porque também vai ser utilizado na parceria do Sganzella e do Bressani, que eu mencionei anteriormente. Então, tem ali um diálogo. E também o cinema marginal avacalha com a chanchada, né? Se o cinema novo, como você bem colocou, o Glauber era purista, o pessoal dizia, a gente não quer o humor da chanchada, a gente não quer a esquete, vão bater em Pagador de Promessa dizendo que Anselmo usou de gag no Pagador de Promessa e tal. É outra chave quando os Sganzella e o Bressani vão trabalhar aquele tipo de hibridismo, né? Então, perdão, fale, Lucas. Você ia falar? Eu também ia lembrar uma coisa, eu gostei muito do Lucas ter falado sobre essa questão rígida, né? Até hoje, que se exige que as pessoas se encaixem em modelos pré-formados, e eu gostaria de lembrar do que a Lélia Gonzalez sempre falou, porque quando você falou da careta, eu lembrei do português que a Lélia Gonzalez falava, né? Que até como ferramenta de sobrevivência, várias formas de expressão da linguagem, e que quando a sociedade só vê uma forma hegemônica de se falar, ela retira qualquer regionalidade, ela retira qualquer identidade, questão identitária mesmo da língua, porque essa é a forma padrão de falar. Essa é a cara que a gente tem que fazer. A tristeza é isso, é isso. Felicidade é isso. Então, não, retira a expressão, que não é só de um indivíduo, né? Muitas vezes também é cultural, é popular, é regional, é coletiva. E quanto a isso, queria retomar com o Marco Antônio. O Macunaíma, ele tem uma coisa muito mágica, que são muitas músicas, de muitas musicalidades, de muitos períodos históricos. Tem todo ali um folclore a partir do extracampo do filme. E que também está, né, nesse imaginário cultural que a gente tem. E até mesmo como antropólogo visual, eu acho que Macunaíma traz essa vanguarda, a cena do Parque Lage, né, quando estoura a esbórnia, e aquele momento completamente delirante, é também uma figura de um Brasil, né? O Brasil que precisava responder àquela rigidez, como eu comecei contigo antes dos nossos colegas entrarem, quando eu mencionei o Terra em Transe. E são duas cenas que são extremamente opostas, né? O Terra em Transe, a gente lembra do Parque Lage com a famosa cena da censura com o Jardel, né? E a mordaça, e a cena do Parque Lage no Macunaíma, muito pelo contrário, ela vai ser aquela explosão, e as cores advêm. E eu acho que as cores também estão tratando de vários folclores, várias questões. O quanto você vê, até mesmo, né, nessa interseção entre a sua pesquisa, a importância do filme, a importância dessa imagética que o filme eclode, né, explode, e que muda um paradigma para o cinema naquela época, né, até mesmo visual, da força imagética. Nossos filmes não eram, claro, preto e branco, ok, durante um bom período, mas eles não eram tão coloridos. Mesmo os coloridos não eram tão coloridos. E, de repente, a gente tem uma explosão. O cinema brasileiro explode com Macunaíma. E são cores brasileiras, de todas as regiões, de todas as culturas. Então, quanto isso também influenciou a sua pesquisa? Bom, eu acho que nesse momento, né, eu não sei dizer também historicamente o quanto o Joaquim Pedro já estava pensando no Oswald de Andrade para depois fazer o Onde para o Brasil, mas parece que eu acho
que a cena da piscina, que é a grande antropofagia, que é a grande, literalmente, né, a macarronada do gigante, ali a feijoada do gigante, né, enfim, que tem esse lado todo, foi muito estético, visualmente pensando isso, né, numa estética meio antropofágica, muito exacerbada, né, essa lógica das cores também, né, e dos cenários, eu acho que tudo isso tem muito essa estética, já eu acho adiantando uma estética antropofágica que depois eu acho vai desenvolver com mais a vontade de adentrava ali, que na verdade o Macunaíma foi declarado pelo próprio Orwell como antropofágico e tal, embora o Mário Andrade não estava tão convencido de tudo isso, vamos dizer assim, né? Naquele momento, no primeiro momento. Mas eu acho que a visão do Joaquim já estava adiantando isso. Eu acho que esteticamente era basicamente isso, né? E as equivocações todas, eu acho que voltando a essa discussão das linguagens, né, essas formas de... E claro que o Joaquim teve que adaptar muito, porque se ele seguisse à risca a quantidade de palavras, né, tupis, ou caribe, ou aruaque, indígenas e regionais que existem no livro, seria quase impossível. Ele vai simplificar muito em certos momentos para poder, acho, em prol da compreensão, porque para você ler Macunaíma tem que pegar o glossário e você buscar. Mesmo nós que somos brasileiros não entendemos completamente isso. Né? Muitas palavras ali são cifradas, né? Palavras existentes, mas em outras línguas. Né? A própria palavra puito, que é uma palavra que há anos e que na língua caribe, né? Que é uma palavra que é um grande momento do livro e tudo, né? Então, quer dizer, então tem essa subversão da palavra também, né? A palavra dele vai introduzir uma linguagem completamente diferente, uma linguagem que ninguém está acostumado, o português que ninguém falava, o brasileiro que ninguém falava, né? E era uma espécie de subversão também nesse ponto, né? E uma cena muito interessante, que eu acho que o Joaquim junta isso de forma muito feliz, é quando a cena do cruzeiro, né? A famosa cena da estátua, onde o poeta está declarando poemas parnasianos sobre o Cruzeiro do Sul, etc. e tal, um pouco aquela coisa meio mas já nem tá, no filme nem é mais sobre isso, é mais sobre o fanismo brasileiro e tal, não sei o que lá. E o Macunaíma vai rebater o tempo todo o que ele está falando e vai dar sua versão verdadeira, né, sobre o Cruzeiro do Sul, que é o pai do Mutum, etc. e tal, no livro. No filme ele vai falar uma série de outras coisas e no final ele vai ser o quê? Vai ter essa frase, subversivo, comunista e tal. Aí sai correndo, aí ele vai fazer uma outra ligação com outro capítulo do livro. Mas é muito curioso que no livro, quando o Macunaíma ele destrói lá o poeta, ele vai falar, ele vai impor a perspectiva dele das coisas, né? Todo mundo acredita nele, na verdade. Essa é a potência do livro. Todo o povo vai achar que ele tem razão, né? E vai desbancar o poeta. Então, um pouco essa vitória do Mário de Andrade de falar, olha, vou introduzir isso aqui, já vou adiantar na minha ficção também, que eu venci, que essa perspectiva venceu, e de fato ele venceu, né? Mudou a história do Brasil em todos os sentidos, né? Então ele estava assim, profeticamente dizendo que venceu, e aquela cena era essa situação de vencer o passado, o atraso de pensamento, né? O francesismo brasileiro, né? Enfim, eu acho que o Macunaíma do Joaquim Pedro traz tudo isso também, né? Eu acho que não na estética mesmo, né? Na produção estética, essa subversão estética de cores, e ao mesmo tempo de linguagem de filme, né? Ninguém fecha a rua para filmar, né? Os transeuntes são participantes do filme, né? Olham para a câmera, de repente tem um carrinho aqui, o cara olha assim, e o Macunaíma está atrás dele, ele vai começar a olhar aquela cena, ele participa como se fosse uma praça lá da Carioca, uma coisa que aconteça ali, que as pessoas vão se interessar. Então, essa relação, né, de também meio documentário, né, no próprio filme, meio introduzindo essa realidade do mundo, é o que Mário de Andrade fez todo o tempo também, que no livro do Mário de Andrade nada é ficcional, no sentido inventado pelo Mário de Andrade. Tudo que as palavras, tudo aquilo é existente, tudo aquilo existe no mundo.
né? Então, pode ser que a ordem que ele dá aquilo, a construção é outra, mas o mundo é um documentário, é um livro, não é um livro de ficção, no sentido, é um livro, como acho que o filme pegou esse lado também, que é muito interessante. Então, essa coisa do canudinho ali, tudo isso foi incorporado, acho, na linguagem de poder, entendeu? Não estamos, é o que se passa, né? Então, essas cenas são provocativas, que é um mundo vindo ali, não tem uma coisa de você fazer, poderia ter sido feito assim, eu acho. Eu acho que não foi uma escolha, acho que estética, não sei aí, que a Alice pode dizer mais sobre a produção do filme, mas parece que foi uma escolha estética, porque tudo poderia ser feito ali, ocultado, né? Os figurantes, pessoas entrarem, diferentes, que eu acho que a própria escolha dele foi produzir esse embate com o mundo, né? Trazer essas coisas, deixar essas histórias, né? E transformar aquele em filme também, mais uma narrativa, né? Enfim, né? Quando ele fala que a Eriki se desapareceu do filme também, né? Que ela vai para a zona, ela não faz mais do filme, né? Enfim, então ele estava, essa metanarrativa estava presente no próprio ato de filmagem, né? Que eu acho que é. E o próprio Mário Andrade também tinha isso, ele estava juntando coisas e, para quem conhecia aquilo, era absolutamente. Sabia de onde estava vindo tudo aquilo, na verdade, né? Enfim, por isso ele diz copiei. Ele copiou, mas fez o mito dele, né? E eu acho que o Joaquim também fez o mito dele também, juntando essas partes todas e no mundo real ali, construindo o filme. Como a gente está chegando na última rodada, gente, porque infelizmente tudo que é bom acaba em algum momento, mas a gente está chegando ainda na última rodada. Queria aproveitar só um desdobramento para o Marco, eu fico super curioso, gente, porque eu dou aula de cinema na IC, né, e eu vejo a reação dos alunos quando eles nunca viram Macunaíma e vêm hoje. Aí eu pergunto, como você está dando um curso especificamente sobre Macunaíma, né? Como é que é a reação dos seus alunos, ainda mais vindo de um lugar da antropologia, vindo de um lugar, né, de ciências sociais? Qual é a reação dos seus alunos ao livro? Como eles chegam já tendo visto, eles só passam a descobrir, já ouvi falar, mas passam a ler e ver depois ou durante seu curso. Como é que é esse diálogo presente? Olha, esse curso é um curso na internet, então, pela pandemia, era um curso para ser dado na universidade, no programa de pós-graduação, doutorado, mestrado, então era um curso pequeno, era para ter pequeno. Acabou que, o que eu percebi, quando eu anunciei o curso, teve um interesse enorme, entendeu? Teve um interesse enorme. Olha, eu tenho aluno de Portugal, dos Estados Unidos, de São Paulo, aí veio Manaus, veio o Nordeste inteiro, muita gente. Então, quer dizer, o curso ampliou muito. Por exemplo, a tradutora do Macunaíma, por inglês, que é Katrina Dodson, que é uma grande tradutora, traduziu Clarice Lispector, deu um prêmio dos Estados Unidos, jovem, faz doutorado até na Califórnia. Ela está há 4 anos traduzindo, que é muito mal traduzido, o livro é pessimamente traduzido para o inglês. Foi um assassinato que cometeram nos anos 50 com esse livro, e ela está traduzindo, ela ganhou uma bolsa para traduzir Macunaíma durante 4 anos. E ela está traduzindo, deve ser um livro, deve ser uma tradução, porque ela realmente... Então ela fez o curso também, então ela fazendo o curso, ela sabe tudo sobre Macunaíma, enfim, todas as versões, enfim. Então tem várias colaborações, jovens que realmente nunca tinham lido o livro, nem tinham ouvido o filme, porque não tem visto o filme, porque não tem oportunidade e tal, estão vendo, e tem um interesse grande, eu acho, sabe? Eu acho que esse tema, ele desperta interesse, ele está no nosso imaginário, entendeu? Completamente. Por mais que as pessoas não tenham lido ou não tenham visto o filme, quer dizer, você engaja rapidamente nessa discussão, é muito rápido o engajamento nessa discussão, o interesse por ela também. Me surpreendeu muito isso, entendeu? Eu acho que ele está vivo realmente, está muito vivo e está continuando, né? Isso que é interessante. Por falar em estar muito vivo, Alice, eu tenho que abordar, né, uma das minhas personagens favoritas do filme, mesmo com o destino trágico que ela tem, que é a Dina Sfar.
E eu acho que a personagem dela é extremamente vanguardista, mesmo não estando durante toda a projeção do filme. Eu acho que nós não tínhamos, até aquele momento, a partir da década de 70, vão se fazer mais mulheres revolucionárias, vão se fazer mais mulheres que pegavam em armas e que assumiam, né, uma postura social perante uma responsabilidade social, um chamado, e que vai coincidir depois do AI-5 com a prisão política de muitas das nossas ativistas, né? Nós tivemos a prisão até de grandes representantes que hoje são, quer dizer, que viriam a ser cineastas, como Lúcia Murat, a Emília também Silveira, documentado inclusive em seus respectivos filmes, o 70 da Emília fala muito bem sobre isso, o Que Bom Te Ver Viva da Lúcia. Existe apesar de não ter uma mulher que atravesse toda a narrativa, eu pergunto isso também, em relação a essa representação da personagem feminina, ela é uma personagem extremamente paradigmática. E as mulheres não necessariamente, apesar dela ter um final trágico, elas não necessariamente têm finais trágicos, né? A Joana Fon, ela simplesmente vai ser demitida, desaparecer. Mas, no fim, ele próprio é devorado por uma figura mítica feminina, que é a Yara. Então, como é que você vê essa construção feminina no filme do Joaquim? E como você vê esses mitos, porque, apesar do final trágico da Dina, eu acho extremamente heróico, né? Porque, entre aspas, fica ali que ela morre por uma causa. Ela não ficou passiva. Ela deixa uma declaração. Mesmo ao morrer, ela é uma declaração, né? Então... E nos faz lembrar de mulheres presas daquele período, inclusive a Dilma Rousseff, que a gente sabe que também teve uma representação muito forte em lutar pela democracia naquele momento e depois injustiçada no tempo recente por intempéries políticos como as manipulações parlamentares, independente de questões partidárias, independente de posicionamentos dos espectadores ou de outrem. A gente sabe que existiram manipulações parlamentares que não podem deixar de ser faladas da primeira presidenta mulher do Brasil, que sofreu mais uma vez uma perseguição. Então, como você vê essa representação para aquela época e como você vê hoje? Porque continua extremamente atual, né? Essa mulher guerreira. Não, ela sim vai até o final, né? Porque ele morre chamando por ela, né? Dizendo, fala para minha marvada. Ela sim, né? E ela é inesquecível, aquele braço, aquela jogada do braço realmente... Não, é a coisa mais bonita. Aquele personagem é a Amazona, né? É fascinante, né? Eu conheci bastante a Dina e vivi essa época ali com eles, né? Era realmente incrível. E o personagem é mais bonito impossível, né? E a arte do Anísio Medeiros em todo o filme, né? Vocês estavam falando das cores, é tão incrível toda a direção de arte do filme, né? O cartaz, eu tenho os esquetes dos cartazes, é tão feliz, né? Tudo aquilo. Mas a Dina realmente ela é icônica, perfeita, inesquecível, insuperável e não há mais o que dizer, Filipe. Mas só uma questão a mais, né? Uma coisa que eu amo, gente. Nossa, a ideia da rede em cima da cama. Gente, esteticamente, até mesmo em termos de decoração, eu nunca pensaria naquilo. E aquilo cria uma relação de intimidade, né? Extremamente inovadora. Até mesmo a relação da rede com a cama. E ela é uma relação de poder, inclusive, né? Porque ele, entre aspas, é um gigolô ali para ela, né? A gente falou da avacalhar, ele é o herói do povo brasileiro que representa várias agruras e injustiças, mas que não fez muito para ser heróico. Só é heróico porque sobrevive às agruras. E ela não, ela ali é toda ativista e tal. Então, eu digo até mesmo em termos de mise-en-scène de cenário, né? Mas uma coisa que eu queria desdobrar você acredita que você sinta influências do seu pai como diretor, a figura dele como diretor,
dentro da sua direção, dentro da sua estética, dentro da sua vontade de cinema? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sentia, achava que meu trabalho era totalmente oposto ao dele. E quando eu fiz o Diabo 4, eu tive uma projeção do filme em Toulouse, em que estava o Luiz Bolognese. E o Luiz falou, o Luiz falou assim, mas você não vê que esse seu filme é o contrário do Macunaíma, que no Macunaíma são 3 homens e uma mulher, não, ao contrário, né? No Macunaíma, como era a história? Não, era no meu filme são 3 homens e uma mulher, eles vêm da cidade para o campo, o Macunaíma vem do campo para a cidade, e realmente assim, tem um diálogo absurdo, né, que eu não tinha percebido, eu só fui perceber quando ele veio me dizer 4 anos depois, sei lá. E tem os mitos, mas aí tem até mais relação com o livro, né, porque eu, assim, coisa muito doida, a minha personagem, a Rita de Cássia, a Maria Flor, no Diabo 4, ela fala da boiúna, fala dos mitos lá do Câmara Cascudo, né? Eu estudava Câmara Cascudo achando que nem me ocorreu que eu estava ali dialogando, né? Mas o meu trabalho não, acho que sim, acho que tem bastante influência sobretudo no Macunaíma, na verdade, né? Com essa coisa rasgada, meio escrachada, debochada. Eu ando meio afastada da minha veia cômica, mas vou retomá-la em breve, me aguardem. Já ansiamos, já estamos ansiosos. Lucas, você está aí, Lucas? Porque eu não sei se o Lucas caiu ou se eu é quem... Ah, perfeito. Então, a gente está te ouvindo agora. Deixa eu te perguntar, meu querido. Eu queria repassar, né, o Macunaíma, essa influência tão inesgotável, ele tem alguns dos nomes que até hoje estão, né, reverberando na ativa. Nós temos, como a Alice bem lembrou, né, a montagem do Eduardo Escorel. Nós temos na fotografia até o Afonso Beato, na fotografia adicional, né, que também ainda está nativa, um trabalho extremamente relevante, extremamente importante. Mas eu queria focar na montagem do Escorel, porque uma curiosidade sobre o trabalho do Lucas, gente, é que ele também monta os filmes dele. Ele é modéstia à parte, minha opinião pessoal, um excelente montador. É uma das coisas que mais chama atenção nos seus filmes. Até mesmo quando você trabalha com imagens de arquivo. E, principalmente, você vai fazer isso no Grande Otelo, como você falou. O Macunaíma, ele é um filme que, apesar de você poder visualizar os atos nele, né, você tem a saída do campo, como a Alice acabou de falar, para ir para a cidade, você tem a cidade e aí você tem um retorno. Os atos estão ali, mas ao mesmo tempo é extremamente avacalhado. As personagens olha, trovão e tempestade, a natureza está presente no nosso Macunaíma aqui. Lindo, gente, achei super diegético. A montagem do filme, ela tem uma forma meio cíclica, né? Porque a forma como as mulheres entram, ela não é tão linear quanto ela aparenta. Eu queria te perguntar o quanto isso talvez, né, você se debruçar sobre os filmes do Grande Otelo, como Macunaíma, te influenciam na sua montagem, em como contar a história, para além de se narrar uma história que geralmente se narra com algum fio condutor, ou uma linearidade, você sente uma consonância com o estudo que você está tendo do Otelo que te influencie na montagem? Não quero aqui adiantar a carroça na frente dos burros. Adoraria até saber mais, mas como você vê as montagens como a do Macunaíma influenciarem a forma de se debruçar sobre as imagens de arquivo que você tem? Fala, Filipe. Tá me ouvindo? Maravilha. Então, eu acho que no fundo, todos os filmes, não só Macunaíma, influenciam muito a montagem do documentário a partir do momento que eu escolhi fazer tudo de arquivo. Então, não só porque
sei lá, vou extrair alguns trechos, alguma cena específica, alguma sequência e tal, mas porque, na verdade, é um processo meio nuclear, assim, sabe? Você joga esses materiais para conversarem entre si. Então, ao passo que você tenta estabelecer um diálogo entre, por exemplo, a sequência do Romeu e Julieta e o nascimento do Macunaíma, você está trazendo ali alguma forma de comunicação entre duas coisas que em tese não se comunicariam, né? Então, o que eu faço nos filmes e o que eu tenho feito no Telo é basicamente seguir os rastros dos personagens e dos materiais. Então, a partir do momento que eu vou decupando, que eu vou criando timelines temáticas, que eu vou relações de sentido. Então, por exemplo, um pequeno, a cena do Romeu e Julieta, que é Carnaval Atlântida, é o momento onde o Otelo tinha acabado de perder a mulher e o filho. Né? A mulher dele matou o filho e se suicidou na sequência. Então, e ao mesmo tempo ele estava lá, brasileiro. A partir do momento que você vai criando relação com os materiais e fazendo com que eles se comuniquem com outros materiais, você vai deixando rastros ali, você vai deixando pistas de possíveis cortes, de possíveis sequências, de um possível filme, né? Então, o que eu tento fazer sempre, que é o que eu estou fazendo na tela, e que é o maior desafio do filme, na verdade, é conseguir fazer com que o personagem do filme, ou a questão do filme, porque às vezes a gente faz um filme sobre um tema, né? Sei lá, meu último filme, por exemplo, é sobre um tema. Mas, enfim, quando você pega esse objeto e você transforma ele na potência máxima dentro do filme, eu acho que aí tá a linguagem a ser estabelecida na montagem. Então, quer dizer, no caso do Otelo, que é um ator que é exatamente isso que eu acho que o Otelo trabalhava muito com essa coisa da intuição, que foi o que eu falei um pouco atrás aqui. Então eu acho que o filme vai seguir esse rastro do personagem, com todos esses materiais, de ser um filme intuitivo, um filme sensorial, um filme que conte a história desse homem sem tanta linearidade, sem ordem cronológica, talvez, entende? Uma coisa que siga a própria existência desse homem, né? Um filme que dê conta de contar essa história com os rastros que ele nos deixa a partir do que ele fez ao longo da vida, seja um filme, seja uma coisa que ele vê, o que ele nos conta, e assim sucessivamente, sabe? Mas é isso, é um golpe de intuição a montagem também, sabe? Para mim, pelo menos. A gente já está chegando no final, gente, que o Estação tinha pedido para eu acabar às 10h30, mas eu vou só desdobrar rapidinho para o Lucas e pedir para vocês também fazerem suas considerações finais e despedidas. Mas, Lucas, uma das coisas que eu mais admiro na sua montagem, principalmente quando você lida com imagens de arquivo, é que você constrói em camadas, e o extracampo é importantíssimo, né? Você cria mais de uma narrativa, seja com as imagens, com o som, com o diálogo, não à toa o último prêmio que vocês ganharam, mas o quanto você acha, por exemplo, que essas sobrecamadas trazem, e como a gente até tinha falado antes, quando eu e Marco conversamos sobre essas referências, a música é tão importante, né, em Macunaíma, existe uma música ali, uma enorme origem, vários lugares musicais dentro da influência da trilha. Então, quanto você vê isso também na construção de sobrecamadas da montagem, quando você escreve essas narrativas, né? A da imagem, a do som. Sim, cara, realmente as músicas do Macunaíma são geniais, né? Tem inclusive um hino, se não me engano, a gravação é dos Bombeiros, não é, Alice? Como é que é? Eu esqueci o nome do hino agora, mas é fantástico. Que eu, inclusive, dei uma roubadinha, eu gostava tanto disso. Eu dei até uma roubadinha numa sequência, uma vez que eu acabei não usando de um filme, mas eu realmente, as músicas de Macunaíma são incríveis. Mas assim, sobre as camadas e sobre a coisa do extracampo e tal, eu acho que no fundo isso, a gente tem, eu acho que essa montagem de material de arquivo é muito importante se apropriar dos arquivos, né? Você se utiliza de materiais de arquivo para ilustrar, eu acho que a narrativa perde um pouco, né? Porque você acaba deixando esse material como, sei lá, como uma imagem de apoio para contar uma história, né?
Então, eu realmente acho muito interessante quando você consegue pensar em camadas, que é o que você está dizendo, né? Como, sei lá, como ressignificação das imagens, sabe? Se você pegasse uma sequência do Macunaíma e ressignificasse ela de uma forma respeitosa, né, Alice, antes que você se assuste, mas de uma forma super respeitosa e em prol do documentário. Mas é isso, sempre alguma coisa de novidade para essa imagem, sabe? Então eu acho que as camadas surgem a partir desse objetivo, de conseguir fazer um filme de arquivo que na verdade não é ilustrativo, ele é uma narrativa toda feita de arquivo para contar essa história, né? Mas com tudo que tem direito se você estivesse, sei lá, filmando do zero, sabe? Então, sei lá, de repente o ruído de som não é necessariamente o que a gente está vendo na imagem. Então, assim, você pode tentar, e que a montagem de arquivo é muito legal porque ela é libertária, né? Você pode realmente ressignificar as coisas de uma forma muito interessante. Então, por exemplo, sei lá, eu tive um curso chamado Atordoado Permanência Atento, que é esse que estava em Gramado, por exemplo, que agora, esse filme, por exemplo, foi o seguinte, eu descobri no processo de montagem que o som antecipava as imagens. Então, quer dizer, olha que loucura. É um filme onde a imagem está em função do som, e não o contrário, né? Então, eu acho que isso é muito legal, da liberdade de lidar com material de arquivo, que é você ressignificar as coisas e colocar na potência máxima para o seu filme, e não para o que foi feito, sabe? Porque é isso. Se eu tentasse, de alguma forma, sei lá, usar uma sequência do Joaquim melhor do que ele fez, seria impossível, porque o filme é genial, porque o Joaquim era genial, então tá tudo lá. Então, o que me resta é tentar trazer alguma coisa de novo nessa sequência que já é genial, para dentro do filme, né? Fazer com que ela, somada ao que vem para trás e o que vai para frente, se ressignifique no sentido dela, da existência dela, dentro da história do Macunaíma, sabe? Então é meio isso, é o caminho que eu sigo, assim, são os rastros que eu vou deixando e depois vou seguindo. Gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez pela presença, pelo acréscimo, pelo intercâmbio, pelo diálogo, considerações finais, jabá. Marco Antônio vai voltar a dar outro módulo desse curso, porque muita gente deve estar curiosa. Não sei. Enfim, não sei. Mas quem sabe, né? Quem sabe podemos continuar. Mas eu estou fazendo um livro sobre o curso, eu vou fazer um livro sobre tudo isso, esse percurso do Macunaíma, suas várias significações, o percurso do Macunaíma. Enfim, foi muito bom, gente, rever você, rever a Alice, que não vejo há 30 anos, conhecer o Lucas, esse projeto do Lucas Novo, maravilhoso, muito sucesso, louco para ver seu filme também. E o Filipe, muito obrigado por ter me chamado. Enfim, muito obrigado e foi muito bom estar com vocês aqui. Alice já está em processo de pré-produção do novo filme, esse que você vai nos surpreender, que já estamos ansiosos. Estou sim, me aguardem. Adorei também, adorei, Filipe, ver você, adorei ver o Marco, que eu não vi há 30 anos. Agora depois, quando você falou da Ana Galano, voltou o filme todo. É que a gente, com os cabelos brancos, tem que andar de crachá, né? E Lucas, cara, muito prazer em te conhecer. Você sabe que o Otelo, ele estava no último projeto do meu pai, que ele não chegou a realizar, o Casa Grande, Senzala e Companhia, e eu cheguei a filmá-lo era um filme para conseguir dinheiro, né? Um vídeo. Agora estou vendo aqui o painho que estava atrás de mim ali. Bonita, né? Foto. Então é isso. Não, um prazer. Foi lindo ver ele com os olhos brilhando aqui. Nossa, porque a gente não para, né, para reviver. Assim, eu sofri muito de ter perdido ele e foi muito bonito ver. Bom, não vi o filme hoje, mas muito feliz. Marco, então, a gente tem uma cópia linda, que eu posso te dar o link quando você quiser, essa apresentação, para você incluir no seu curso. Lucas, aí esse vídeo do Otelo contando o personagem que ele não chegou a fazer, mas que é muito engraçado. Vamos trocar mais figuras, adorei conhecer vocês. Obrigada, filho.
Tô amando esse álbum de figurinhas. Lucas? Opa, queria agradecer também, incrível, Marco. Na verdade, fiquei super curioso para fazer teu curso aí. Um prazer, Alice, né? Finalmente aí conversando. E, pô, tô super curioso, quero ver esse material. Com certeza. Só sobrou um E é isso, VHS. Felipe. Mais uma vez, gente, só temos um a agradecer. Eu só vou lembrar, gente, o que o Estação sempre me pede. Eu peço para todo mundo que estiver assistindo, né, for compartilhar, vai ficar gravado depois no YouTube do Estação. Sigam a página do YouTube do Estação, cliquem no sininho para poder receber notificações, porque a programação do Estação vai continuar híbrida, ele está aberto com uma programação presencial seguindo o protocolo de segurança para quem se sentir à vontade, mas também mantendo o online para quem quiser ainda manter, né, as restrições do distanciamento social, vai continuar havendo online. Toda quarta-feira, pelo menos, teremos Cineclube nessa primeira jornada com adaptações literárias. Então, na próxima semana é A Hora da Estrela com Marcélia Cartacho, minha amada Marcélia, cujo filme novo, Pacarrete, de Alain de Botton, está cotadíssimo para nos representar no Oscar no ano que vem, como representante na categoria de filme internacional. E ela vai estar aqui presente com Ivana Bentes, pesquisadora, professora da UFRJ, da Escola de Comunicação da UFRJ, e a pesquisadora Ana Liz, que vai representar o centenário de Clarice Lispector. E na semana seguinte, Abril Despedaçado, com Walter Carvalho e Zé Dumont. Zé Dumont, que talvez dê uma colinha aqui na Hora da Estrela, mas eu acho que ele só vai poder, por causa de agenda de filmagem, estar presente em Abril Despedaçado. Mas também é um dos nossos maiores atores brasileiros. Eu só tenho a agradecer de novo, gente. Se sintonizem nas próximas quartas. E, de novo, obrigado. Eu vou agora encerrar aqui a live, mas a gente está aqui no vídeo só.